Feche seus olhos, por favor. Existe um Deus aqui neste lugar, irmãos. Oh, Deus santo e poderoso. Meu irmão, cantar é uma coisa. Agora louvar e adorar. Aleluia. O céu desceu aqui neste lugar, meus irmãos. O céu desceu porque nós oramos aqui. O céu desceu porque nós louvamos de coração aqui. E eu tenho certeza que nessa noite há saída para você. Eu tenho certeza nessa noite que há esperança. É para você que entrou por essas portas e você talvez chegou aqui perdido, entristecido, com seu coração abatido. Existe esperança para você. Deus está neste lugar, uma presença maravilhosa de Deus aqui. Por isso, Senhor, nós oramos. Pai, muito obrigado, Senhor. Que grande oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Como é maravilhoso ter o Senhor aqui, meu Pai. Aqui, meu Pai, o que importa é o Senhor. Aqui o que vale é a Tua presença, meu Pai. E nós sentimos a Tua presença, Senhor. O nosso coração está inflamado, Senhor. Meu Pai, a vontade é de ajoelhar, Senhor. A vontade aqui é de se humilhar, Senhor. A vontade é de ficar a noite toda te agradecendo por tudo, Senhor. O que o Senhor tem feito, o Senhor veio aqui, Senhor. Oh, Senhor, por isso, Senhor, fale aos nossos corações. Pela honra e glória do Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom você chegar num lugar e você sentir a presença de Deus. É como o pastor Denis, ele falou, é diferente, irmão. Quando a gente entra na casa de Deus e a gente esquece os problemas, a gente se dobra perante o Senhor, a gente louva de coração, o culto é diferente, irmão. A gente já começa a se arrepender de pecado, o nosso coração já começa a se abrir para a palavra, para o perdão, para a comunhão, a gente já fica agradecido. É diferente, irmão, quando a gente busca Deus de coração, irmão. Existe um Deus aqui neste lugar e Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, irmãos. Por mais que foi um ano difícil, por mais que você passou dificuldade, mas onde você está? Você está na presença de Deus, você está de pé, você está com o Senhor Jesus, que Ele nos chama como filho, como nós louvamos aqui, Ele tem mimo por nós. Olha o que o louvor vai dizer, que Ele nos mima. Oh, glória! Eu quero ser mimado por esse Senhor. Eu quero ser cuidado pelo Senhor, porque eu sei que de mim nada sai coisa boa, de mim nada sai coisa boa, mas dele sai amor, a esperança, a perdão, a libertação, a saída. Por isso eu quero falar para você, hoje é noite de você abraçar esse Deus quer te abraçar, esse Deus quer te acalmar, esse Deus quer te libertar, esse Deus quer te salvar, esse Deus quer te aquecer, Ele quer colocar de novo em você a presença de Deus na sua vida. Eu sou o primeiro, irmão, a vontade é de ficar aqui orando, buscando a Deus, me arrependendo, buscando a face do Senhor, se arrependendo dos meus pecados, irmãos. Aleluia. Eu confesso realmente, parece até clichê de pregador, mas não é. Eu poderia ir para minha casa hoje honrado, porque eu senti a presença de Deus aqui neste lugar mesmo. Mas Deus me deu uma palavra, irmão. Deus me deu uma palavra. Eu queria pregar uma palavra com o tema: Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Deus está com você, irmão. Deus está conosco. Nada vai nos abalar. Nada vai. Nada, irmão. Nada vai nos abalar. Por isso eu quero, junto com os irmãos, abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 40. Oh, glória! A vontade daqui é sair correndo, a tocha está acesa, a brasa está viva, glória a Deus, irmão. Oh, glória, eu não consigo ficar parado aqui, o altar está queimando, irmão. Oh, xalabacanta lalalabacai. O altar é santo, oh, altar de Deus. Gênesis capítulo 40. Oh, glória! Gênesis capítulo 40, versículo de número 14 e o verso de número 23, por enquanto, a gente vai ler. Gênesis capítulo 40, verso de número 14 e o 23 diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem,
E rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faça-me sair desta casa. Versículo de número 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém, meus irmãos? Até aí, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a vida desse homem chamado José. A Bíblia vai falar que ele era pastor de ovelhas aos 17 anos. José já era um pastor, José já apacentava as ovelhas. A Bíblia vai falar que ele era o filho da velhice de Jacó. A Bíblia vai falar que Jacó amava mais ele, justamente por isso, porque ele era filho da sua velhice. A Bíblia vai falar que ele deu uma túnica adornada para ali José. E a Bíblia vai falar que seus irmãos agora ficaram com inveja de José. Seus irmãos procuraram matar José e a Bíblia vai falar que jogaram ele numa cisterna. Foi a primeira prova na vida de José. José é um homem de Deus, um homem que pastoreava as ovelhas. Agora, os da sua própria família ficaram com inveja dele e jogaram ele numa cisterna. Meu irmão, eu quero falar para você que a nossa vida não é um mar de rosa. Existe um evangelho falso, né, que prega que é só vitória, agora é só vitória. Não, irmãos, a gente passa por prova, a gente passa por luta, mas o Senhor está conosco. O Senhor está olhando a minha e a tua vida. A Bíblia vai falar que ali onde ele estava na cisterna não tinha água, era um lugar apertado, era um lugar que não era um lugar caloroso. Isso fala das dificuldades da nossa vida, irmão. A nossa vida ela é feita de surpresas. Muitas vezes a gente está em cima, muitas vezes a gente está na bênção, mas tem hora que a prova vem e a gente precisa estar preparado. José, por mais que ele era pastor de ovelhas, por mais que ele era amado por seu pai, agora da sua própria família jogou ele na cisterna. Mas eu quero falar para você que o Senhor está olhando todas as nossas atitudes. Deus está olhando você, Deus está conosco. A Bíblia vai falar que agora ele é vendido pelos seus próprios irmãos. A Bíblia fala que os ismaelitas compram ele e agora ele vai parar na casa de Potifar. Ele vai parar na casa do capitão da guarda. Potifar era um homem importante, ele era o capitão da guarda de Faraó. José agora estava na segunda fase da sua vida, e aí eu quero com você lá no capítulo de número 39, e aí você vai ver o que faz a diferença na nossa vida. A Bíblia vai falar no versículo de número 2, que o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia fala que o Senhor estava com José. Meu irmão, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Quando o Senhor ele está na minha vida, meu irmão, as coisas andam. Quando o Senhor está na minha casa, a minha casa é equilibrada, a minha casa tem Deus, a minha casa tem paz. Quando o Senhor está na minha vida, tudo que eu ponho a mão prospera. A Bíblia vai falar que tudo que José colocava a mão prosperava. Não porque ele era bom, não porque ele era pastor de ovelhas, não porque ele foi injustiçado, não, porque o Senhor era com José. Meu irmão, quando a gente tem Deus, meu irmão, a gente pode passar pela tribulação, a gente pode passar pela doença, a gente pode passar pela pandemia, mas, meu irmão, a gente tem um Senhor que guarda, um Senhor que nos direciona, um Senhor que nos livra, um Senhor que nos liberta, um Senhor que nos restaura, por mais que ele foi injustiçado, mas Jesus, Deus, estava assistindo ele, estava com José. Meu irmão, a gente precisa colocar Deus na nossa vida. A gente precisa colocar Deus em todas as nossas atitudes, mas o perigo é quando a gente se afasta de Deus. Você vai ver que quando a gente se afasta de Deus, o perigo vem na nossa vida, a gente perde a sensibilidade. A gente muitas vezes vem para o culto, a gente está com o coração duro, a gente não faz como a gente fez hoje, a gente adora, a gente exalta o nome do Senhor, mas a gente se fecha, porque muitas vezes a gente está sem Deus. Quando a gente está sem Deus, a gente fica sem comunhão. A gente fica murmurador, a gente fica sem esperança. Você já percebeu que quando você encontra um crente ou uma pessoa que está desviada, sem fé, ela tudo reclama, nada está bom, o pastor não está bom, a igreja não está boa, a vida não está boa, o emprego não está bom, nada está bom, irmão. Mas você vai ver que quando o cristão está com Deus, ele está na tocha, ele está bem, ele fala, olha, por mais que eu estou passando dificuldade, eu tenho Deus, eu sei que ele vai operar.
Por mais que a porta esteja fechada, ele vai falar, eu sei que eu tenho um Deus que vai abrir a porta onde não tem, porque ele tem Deus, ele está com o Senhor. É por isso que a gente precisa de Deus. É por isso que a minha casa precisa de Deus, porque eu sei se Deus não estiver na minha casa, meu irmão, as coisas vão ficar desordenadas. Como anda a tua casa? Será que a tua casa tem Deus? Será que Ele é o primeiro lá na tua casa, lá no teu emprego? Como está? A Bíblia vai falar que o José abençoava o Potifar por causa que o Senhor era com ele. Tudo prosperava na vida de José. Mas a Bíblia vai falar que você vai ver que toda vez, você vai perceber que quando a gente está bem na casa de Deus, você já percebeu? Toda vez, meu irmão, quando a gente está bem com Deus, na minha casa está tudo bem, no trabalho está tudo bem, você vai ver que alguma coisa acontece. E eu vou falar para você, porque Deus nos prova. Meu irmão, o Senhor, Ele nos prova, mas Ele nos prova para ser aprovado. Mas falar que Deus não prova, eu sou um mentiroso. A gente passa por prova. A Bíblia fala que, agora se levanta, a Bíblia vai falar que José, antes da gente entrar nesse contexto, a Bíblia vai falar que José era um homem bonito, era um homem de porte, era um homem que chamava a atenção. A Bíblia fala que Potifar deu uma moral para ele, falou, olha, nessa casa aqui, só eu sou maior que você, de resto você manda aqui, você é o cara, José. Mas da minha esposa, ela não, mas aí você vai ver que a esposa de Potifar agora cresce o olho em José. Você vai ver que ela, dia após dia, queria ter relação com José, e José é um homem de Deus, um homem que sabia de onde ele tinha saído, fugia, corria, e você vai ver que ele foi injustiçado. Você vai ver que ela arma ali uma armadilha para ele, e ele é injustiçado. Muitas vezes acontece isso com a gente, irmão. Muitas vezes na nossa vida vem a prova que parece que a gente está numa armadilha. Muitas vezes vem uma prova na nossa vida que parece que não tem mais jeito, que é o fim da linha para nós, mas eu quero falar para você, ei, o Senhor está com você, não é o fim da linha para você, não é a última palavra, ela vem do Senhor. Por mais que aquela mulher aprontou para José, Deus, tem uma tradução que eu estava lendo aqui, que a Bíblia fala o seguinte, que Deus estava assistindo José. Deus está assistindo você, irmão. Deus está acompanhando você, está olhando você. A Bíblia vai falar que os olhos deles estão por todas as partes, meu irmão. Por mais que muitas vezes a gente passa por injustiça, mas eu quero falar para você, existe um Deus que é justo. Pode demorar ano entre ano, mas a justiça de Deus, essa não falha, meu irmão. Confia no Senhor. E você vai ver que primeiro ele foi jogado numa cisterna, agora ele é injustiçado, mais uma vez aonde ele vai parar? Na prisão. Meu irmão, o cristão ele passa mesmo por dificuldade. José podia parar, José podia reclamar, José podia murmurar contra Deus, mas ele confiava no Senhor. A Bíblia vai falar que o Senhor cuida de José, o Senhor assiste José, diz que ele deu graça ao carcereiro. Deus encheu o carcereiro de graça e ele abençoou José, colocou José como chefe lá na prisão. Olha que Deus tremendo, meu irmão. Meu irmão, Deus na adversidade, Ele nos exalta. Eu posso estar no fim da linha, eu posso estar no fundo do poço, mas se eu tenho Deus, eu sou exaltado, eu tenho paz, eu tenho alegria. José agora estava na prisão, mas a Bíblia fala que o Senhor usou o carcereiro mor, falou, olha, você vai ser o chefe daqui, você vai ser honrado. Ei, meu irmão, existe um Deus que nos honra. Esse Deus, Ele te honra, irmão. Esse Deus é um Deus que Ele tem preocupação comigo, Ele tem preocupação contigo. Muitas vezes a gente pensa, caramba, parece que Deus não está me vendo. Parece que a minha vida não anda, parece que Ele não está me enxergando. Olha, onde eu estou, mas eu quero falar para você, o Senhor está acompanhando cada passo da tua vida, o Senhor está escrevendo a história direitinho na sua vida. Confia no Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele tem propósitos, irmãos. Deus tinha propósitos na vida de José, Deus tem propósito para você.
O propósito de Deus não são os nossos. Talvez José, por ser pastor, por ser querido por seu pai, não queria passar por isso. Mas, meu irmão, a minha vontade, ela é totalmente contrária à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus tem seus meios de trabalhar na nossa vida. Deus tem seus meios de fazer a vontade de Deus acontecer na minha vida. Mas muitas vezes sabe o que a gente é? Teimoso. A gente quer ensinar Deus a fazer. A gente não quer passar pela prisão. A gente não quer passar pelo calabouço. Mas eu quero falar para você, meu irmão. O Senhor está conosco. Seja na bonança, mas também seja ali quando a gente está passando ali a desilusão. Em nome de Jesus. A Bíblia vai falar que ele agora estava ali na prisão. José estava na prisão. Mas a Bíblia fala que José era sonhador, irmão. A Bíblia vai falar que Deus dava sonhos a José e José interpretava sonhos. José era hebreu, José era filho da promessa. Ei, meu irmão, você é separado por Deus. Meu irmão, Deus separou você, Deus escolheu você, Deus morreu por você, você é escolhido, você é diferente, você é especial. José não era mais um prisioneiro. José era filho de Deus, José era separado por Deus, e onde o homem de Deus está, seja na prisão, seja em qualquer lugar, ele faz a diferença. Eu posso estar em qualquer lugar, meu irmão, mas eu sei que eu sou filho. Se eu sou filho, eu faço a diferença, não porque eu sou bom, não, mas porque o Senhor está em mim. José estava na prisão, mas ele ia fazer a diferença. Ele ia colocar aquilo que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele, para exaltar o nome de Deus, do nosso Senhor. Será que tu tem feito a diferença, meu irmão? Você é separado, você sabe que você é filho, que Jesus Cristo morreu por você. Você pode fazer a diferença lá na sua casa, com seus filhos, no seu casamento. Você pode fazer a diferença, meu irmão, lá no seu trabalho. Você é separado. Você tem a graça de Deus, o Senhor está com você, meu irmão. A igreja, ela tem que andar, a igreja ela não para, a igreja ela funciona. A igreja de Deus foi chamada para a glória, foi chamada para curar, para transformar, para trazer boas novas para aqueles que estão perdidos. E essa boa nova chegou até você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode estar na prisão, mas Deus quer que você faça a diferença onde quer que você esteja, porque Ele te ama, Ele te quer ver bem na presença do Senhor. Deus tem seus propósitos, meus irmãos, e a Bíblia vai falar que agora o copeiro e o padeiro agora comete um delito contra o rei. Olha Deus trabalhando, olha o Senhor trabalhando para livrar José, em favor de José. E a Bíblia vai falar que agora eles têm um sonho. Vai falar que o copeiro, ele sonha que em 3 dias ali ele ia estar perto do rei. E aí José ele dá a interpretação do sonho: olha, em 3 dias você vai ser restaurado, o copeiro, mas o padeiro você vai ser enforcado, você vai ser empalado. José interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, e aí entra no contexto que a gente está pregando. Aí José fala: olha, lembra-te de mim, copeiro. Lembra-te de mim quando se apresentarem lá no faraó, para que eu venha sair dessa prisão. E aí a Bíblia vai falar que o copeiro se esquece dele. Por quê? Muitas vezes está empolgado, é pecador, é falho. Mas eu quero falar para você, muitas vezes a gente é esquecido. Muitas vezes, meu irmão, quantas vezes eu já se senti esquecido? Porque no nosso natural, o nosso homem natural, a gente precisa, sabe, a gente muitas vezes precisa de uma palavra, de uma palavra amiga, a gente precisa ser mimado. Muitas vezes no nosso natural a gente chora mesmo, a gente sente falta. Você vai ver que José foi esquecido, meu irmão. Muitas vezes você pode entrado por essas portas esquecido, mas eu quero falar para você, Deus não se esqueceu de você. Ei, meu irmão, Deus não se esqueceu de você, Ele ama você. A Bíblia vai falar que pode uma mãe se esquecer de um filho que a amamenta, mas Ele, porém, não se esquece de ti. Deus não se esqueceu de você, Deus, Ele lembra de você, Ele lembra da tua oração.
Ele lembra do teu sofrimento. Ele lembra da tua angústia, Ele lembra da tua prova, Ele lembra do que você passou. Ele não é como um homem que esquece, que abandona, que dá as costas, que muitas vezes não dá a mão. Mas eu quero falar para você, meu irmão, que Deus, Ele se lembra de você e Ele te trouxe aqui nessa noite. A promessa de Deus para mim e para você está ativa em nome de Jesus. Se Ele falou que Ele vai te curar, Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele chamou que vai levantar você como pastor, seja qual for o ministério, Ele vai levantar, porque Ele é fiel. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, irmão. Eu falo com maior propriedade, porque não era para mim estar aqui, irmão. Sinta a presença de Deus. Não era, meu irmão, era para estar morto. Eu fiquei 9 dias numa UTI, estourou a minha apendicite. Estourou, os médicos se esqueceram de mim. Não, isso é dor na costela. Isso aí é leptospirose, até colocaram isso na minha vida. Aí Deus usou uma pessoa e falou assim: não, você está com a apendicite estourada, você precisa internar urgente, você precisa. E aí o médico operou, fiquei 9 dias no UTI. Deus fez um milagre na minha vida e eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Por isso eu quero falar para você: Deus não se esqueceu de você. Deus lembra de você. A Bíblia vai falar que Ele se esqueceu de José, mas eu quero falar para você: Deus tem os seus propósitos. Acompanhe comigo. Você vai ver que no capítulo de número 41, você vai ver que agora Faraó ele tem mais um sonho. Você vai ver que Faraó agora ele tem um sonho do período das vacas gordas, né? Que eram os 7 anos das vacas gordas, e o período dos 7 anos das vacas magras. E você vai ver que Faraó procura alguém que entendesse esse sonho, e você vai ver que ele não conseguiu. Os magos, né? As pessoas que eram para fazer não fizeram, que foram os magos. E aí você vai ver que Deus ele trabalha na nossa vida. Acompanhe comigo no versículo de número 41. Versículo de número 9. Acompanha comigo. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Glória a Deus. Deus agora começa a trabalhar para libertar José e para exaltar José. Agora aquele copeiro que tinha esquecido dele, agora ele lembra do que José tinha feito na prisão. Ei, meu irmão, Deus tem a forma deles de trabalhar. Muitas vezes a gente pensa que o nosso Senhor Jesus, Ele está atrasado. É para hoje, eu quero para hoje, Senhor. A bênção do Senhor eu quero para hoje, não é para amanhã, é para agora. Mas eu quero falar para você, a bênção do Senhor, ela vem no tempo certo. Deus, Ele não se atrasa, meu irmão. Deus, a Bíblia vai falar que Ele está trabalhando até agora. O Pai não tosqueneja, o Pai não dorme, o Pai está trabalhando na minha e na tua vida. O Senhor aqui estava trabalhando. O copeiro Mor se lembrou. Ele fala: dos meus pecados tenho me lembrado. Ele lembrou que existia alguém lá na prisão. José, um homem que interpretava sonhos, um homem de Deus que estava sofrendo, que estava precisando da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que ele falou: olha, acompanha comigo no versículo de número 12, estava ali conosco um mancebo, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contando-nos e interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. Versículo de número 14, então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, barbeou-se e mudou seus vestidos e veio a Faraó. Aqui eu vejo a restituição que Deus faz na minha e na tua vida. José estava largado na prisão.
José estava sofrendo na prisão. José estava passando por prova na prisão. Mas você vai ver que agora ele se apresenta diante de Faraó como? Barbeado e com vestidos novos, roupa nova. É o que Deus faz com a gente, irmão. É o que Deus faz com o ser humano, é o que Deus faz comigo e com você. Quando a gente está no pecado, quando a gente está longe de Deus, quando a gente está passando ali por dificuldade, você vai ver que muitas vezes a gente está como? Maltrapilho, a gente está sendo maltratado pelo pecado, a gente está precisando da ajuda de Deus. O homem sem Deus, ele está assim, ele está abandonado, ele está sem saída. O homem sem Deus, ele está perdido. José simboliza a restituição de Deus, irmão. Já agora se apresentou diante de Deus barbeado, com roupa nova. É o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nessa noite. Quem sabe você, meu irmão, está sujo. Você, diante de mim, né? Todo mundo aqui bonito, mas o teu coração precisa do sangue de Jesus. Porque a Bíblia fala que o homem não olha a aparência. Deus não olha o que eu estou vestido. Deus não olha o que eu mostro para você, mas Ele olha aqui, onde ninguém pode ver, somente Ele. Quem sabe você precisa hoje, meu irmão, de uma veste nova. Quem sabe você precisa hoje de uma restituição, de uma comunhão. Quem sabe você precisa hoje que o Senhor venha ao teu favor. E nessa noite Ele está aqui com o braço estendido para te ajudar em nome de Jesus. É o que Deus faz com a gente, meu irmão. Jesus, Ele quebra, mas Ele faz um vaso novo. Quando eu entrei por essas portas na casa de Deus, eu estava quebrado, mas eu aceitei Jesus e você vai ver que Deus, Ele fez um vaso, faz um vaso novo. Deus é um Deus de restituição. Deus quer restituir você. Aquele jovem era hebreu, irmão. Ele era o filho da promessa. Você tem a promessa de Deus na sua vida. Você não foi feito para sofrer. Você não foi feito para ficar parado. Você não foi feito, meu irmão, para ficar estacionado. Mas você foi feito para andar. Você foi feito, meu irmão, para frutificar. Você foi feito para agradar a Deus. A restituição, meu irmão, estava começando na vida de José. Deu veste nova para ele. Se apresentou diante do rei. Agora barbeado, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus vai nos limpar nessa noite. Aleluia. E a limpeza de Deus vai ser com o sangue dele sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Basta, meu irmão, a gente confiar nos planos de Deus. Talvez José, né, já tinha desistido. Copeiro se esqueceu de mim. Não tem mais jeito para mim. Já era, mas eu quero falar para você, meu irmão. Se existe uma palavra fiel, essa é a palavra de Deus. O homem muitas vezes promete para nós, não é verdade? Eu vou fazer. Política então. Eu vou fazer, eu vou mandar, eu vou ajudar, mas muitas vezes esquece. Mas o Senhor não, a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é fiel, ela alcança, ela muda, ela regenera, ela transforma, ela muda a minha mente, ela muda a minha rota. Essa é a palavra de Deus. Talvez José já tinha se esquecido, né? Já tinha perdido, né, a sua esperança, como foi no culto de Natal aqui, mas existe uma esperança para nós, em nome de Jesus. Ainda há esperança para você, e é motivo, sabe de quê? De júbilo, irmão. É motivo de eu saltar de alegria, porque há esperança para mim, há esperança para você. Existe um Deus de restituição, hein, meu irmão? Deus vai restituir você nessa noite, em nome de Jesus. O que precisa ser restituído. Se é a tua aliança com Deus, hoje você vai sair daqui aliançado com Deus. Se é a tua família, meu irmão, Deus vai fazer um milagre. Você que ainda não acabou o ano não, meu irmão. Você crê, Deus vai fazer um milagre. Deus está trabalhando. A restituição, meu irmão, de José estava começando. Chama lá o jovem hebreu, o homem da promessa. Ele vai interpretar e ele, com a sua humildade, fala, não sou eu que interpreto. A glória não é minha. Não sou eu que tenho um dom. Mas é o Senhor que revela os mistérios do céu. É
Essa é a diferença, meu irmão. É Deus com a gente, é a gente reconhecer o senhorio de Deus. E eu sou um servo. Mas muitas vezes sabe o que a gente é, meu irmão? A gente não dá a glória a Deus. A gente não retribui a Deus tudo o que Ele tem feito sobre a nossa vida. José reconhecia mesmo lá na prisão, ele podia se voltar contra Deus, não quero mais, Senhor, eu desisto do Senhor, mas não, ele reconhecia, não é eu que interpreto não, é o Deus dos céus que faz. A Bíblia fala que o Senhor dá mais graças aos humildes. A graça do Senhor está sobre os humildes. Mas a Bíblia vai falar que o soberbo ele abate. Muitas vezes o soberbo não se arrepende. Muitas vezes a gente é orgulhoso. A gente não se arrepende, não deixa Deus trabalhar na nossa vida. A gente vem para a casa de Deus, pode vir o pastor Antônio Carlos aqui, pode vir o bispo, pode vir o... Mas se você não abrir o seu coração, você não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você, meu irmão, ser como José, um homem que reconhece o senhorio de Deus, aí você vai ver a mudança na sua vida, meu irmão. Aí você vai ver, meu irmão, que Deus vai começar a trabalhar na sua vida, porque Ele vai ver, ali tem um coração ensinador. Ali tem um coração que confia em mim, ali tem um coração que eu posso trabalhar, que eu posso falar, que eu posso revelar os meus segredos. Em nome de Jesus, que a gente possa ser como José. José, ele falou, não sou eu, faraó, não sou eu, faraó, que revelo, mas o Senhor dos céus, é Ele. A glória é dEle. Foi para Ele que eu sirvo, é para Ele, a toda a honra e glória é para Ele. Aí você vai ver que agora ele interpreta. José interpreta o sonho de faraó, fala, olha, vai ser 7 anos de fartura, mas você vai ver também que vai ter 7 anos de escassez. Você precisa aí separar um homem de inteligência, uma pessoa sábia que possa administrar. Separa porque vai ser um tempo difícil. Meu irmão, a igreja ela precisa funcionar. Você vai ver que os egípcios eles precisavam de respostas e eles não tinham resposta. Por quê? Porque nenhum ali temia a Deus, somente José. Meu irmão, você é a resposta para a sua família, você é a resposta de Deus lá no teu trabalho, você é a resposta de Deus para esse mundo perdido, você é a resposta de Deus. Aleluia. Você é a resposta, meu irmão. Deus não escolheu somente a mim, somente o pastor Avani, Deus escolheu você. Você é o porta-voz de Deus. Glória a Deus. Você é o porta-voz de Deus, meu irmão, para pregar as boas novas, as boas notícias, mas você já vai perceber muitas vezes. Vê uma pessoa, olha, eu quero uma palavra, eu quero uma ajuda. Não, eu vou chamar o pastor Denis. Não, irmão, é você que Deus quer. Aleluia. Deixa Deus te usar, varão, como existe a prega. Deixa Deus te usar, varão, em nome de Jesus. Exerça seu ministério, exerça a graça que o Senhor Deus deu para você. Mas muitas vezes, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai procurar fora. Muitas vezes a gente não consulta a palavra. Muitas vezes a gente está como esses egípcios, procurando a saída, procurando a resposta, mas a resposta está aqui, irmão, na palavra de Deus. E Ele escolheu você para ser o porta-voz dele aqui nessa terra. Ele morreu por você, na verdade, Ele derramou todo o seu sangue por você, para que você seja o seu porta-voz aqui na terra, até que Ele venha, busque a sua igreja e nós venhamos morar com Ele em nome de Jesus. Aleluia. José interpreta o sonho, fala, olha, vai acontecer isso, meu irmão, e você vai ver que a igreja do Senhor, ela não foi somente para, trazer revelações de bênção, mas você vai ver que a igreja do Senhor também, ela foi chamada para revelar aquilo que a palavra diz. Você vai ver que ele fala, vocês vão passar perrengue também, vocês vão passar 7 anos de escassez. E agora no capítulo número 14, venha comigo. Versículo de número 41, verso de número 46. Glória a Deus. Diz aí, e José era da idade de 30 anos. Esteve diante da face de Faraó, rei do Egito.
E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Glória a Deus. José, meu irmão, se você ler na sua casa, ele virou governador ali onde ele estava, irmão. José agora de vendido, onde ele estava ali vendido, na cisterna, na prisão, agora ele é exaltado por Deus, agora ele vira governador escolhido diretamente por Faraó. Olha só o que aconteceu com José, vendido pelos seus irmãos, caluniado, injustiçado, mas agora ele vira governador. Olha o que Deus faz na nossa vida, irmão. Olha o que Deus faz na vida daquele que confia em Deus. Exaltou José, colocou José numa posição alta, governador, honrou a vida de José. Ei, Deus, ele vai te honrar. Mas a gente precisa primeiro passar pelo processo. Muitas vezes a gente quer ser governador, mas a gente não quer passar pelo processo. O processo é doloroso, a gente está na mão do oleiro, ele está quebrando. Mas ele vai fazer um vaso novo, para a honra e glória do Senhor. Você vai ver que José, ele foi um governador, irmão. José foi honrado por Deus, José nunca abandonou Deus. E você vai ver que José agora, ele faz ali a administração. Você vai ver que o Egito agora está com o alimento. E você vai ver que os seus próprios irmãos e seu pai vão adiante de José para pedir alimento, porque estava tendo uma grande fome na terra. Você vai ver que os seus irmãos foram até José, e você vai ver que José não negou o perdão aos seus irmãos, por mais que no início foi doloroso. Se você ler na sua casa que o tempo vai avançando, você vai ver que ele chorou. Você vai ver que não foi fácil para José perdoar eles. Ele muitas vezes se retirava para chorar, porque não era fácil ver diante dos seus olhos e os seus irmãos. Mas você vai ver que José perdoou os seus irmãos. Deus exaltou José. Deus, ele organizou a família separada. Deus trouxe de novo Jacó diante de José. Os dois se abraçaram, os dois tiveram ali comunhão, meu irmão. É o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Aleluia. Deus, ele quer organizar a minha e a tua casa, para que a gente passe o ano, em nome de Jesus, que está se acabando, na presença de Deus, com glória, com paz, com alegria. Mas a gente, nessa noite, a gente precisa confiar nos planos de Deus para a nossa vida. José liberou o perdão e Deus exaltou a vida de José. Ei, meu irmão, nessa noite, como anda o teu coração? Deus, ele sabe, na vida de José foram várias situações, mas uma das maiores lições foi o perdão que ele teve sobre a vida dos seus irmãos e sua família. Nessa noite, em nome de Jesus, o que você tem a entregar a Deus para que ele possa trabalhar na sua vida nessa noite, amém? Nós vamos orar, e eu tenho certeza nessa noite que nós vamos sair daqui abastecidos por essa presença de Jesus maravilhosa que está aqui neste lugar, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, Deus está com você. Você é a resposta de Deus para esse tempo presente, e eu tenho certeza que você nessa noite precisa de Deus. Eu, quando entrei por esse lugar, eu dobrei meus joelhos. Eu sou o primeiro que precisa de Deus aqui neste lugar. Você precisa de Deus. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida, confiando em Deus. Assim como José, que foi caluniado, que foi jogado na prisão, numa cisterna. Mas Deus exaltou José, virou governador, restaurou sua família. Nessa noite ele tem restauração para mim e para você. O que precisa ser restaurado na sua vida? Feche seus olhos. O que precisa ser restaurado na tua vida, meu irmão, nessa noite?